Olá, pessoal! Feliz sexta-feira! Sextou pra todo mundo! Vamos de surpresa? Live ao vivo é ótimo, né? Ia falar live ao vivo. Vamos de live surpresa hoje falar sobre consultoria e amamentação? Adoro falar de amamentação e falar sobre consultoria, gente, pra mim é uma dádiva, né? Porque eu sou fonoaudióloga, né? Falar desse lugar de consultora pra mim é um privilégio, porque consultoras em amamentação são profissionais super competentes e necessárias, né? Ainda acho um absurdo a consultoria em amamentação não ser reconhecida como profissão na classificação brasileira das ocupações, né? Não tem esse reconhecimento. Mas só quem já passou sabe o quanto uma consultoria em amamentação pode aí contribuir para o desempenho da amamentação na vida das famílias, não é verdade? Então, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o que é a consultoria em amamentação, como a consultoria ela na prática ela pode se estabelecer, né? O que é, como se constitui, de que maneira a gente faz. Vamos conversar um pouquinho sobre isso para tentar entender por que então a gente fala tanto de amamentação, né? O que são essas mulheres aí que defendem tanto a amamentação? Então eu queria falar um pouquinho sobre esse tema. Já dizer que o evento, né, o webinário de ontem foi maravilhoso. Muito obrigada se você participou, né? E não sei quando a gente vai ter um momento como esse outra vez, mas o curso Fono do TT tá aí disponível, né? Esse filho tá aí. E quem tiver interesse em saber mais sobre o curso, tá lá no meu perfil o link, certo? Só é clicar lá no link da bio que você pode ter acesso a ele. Então, vamos falar sobre consultoria em amamentação, tá? A consultoria em amamentação, ela é um lugar de escuta, certo? Ela é falar sobre a expectativa do outro e não sobre as suas expectativas. É um lugar de acolhimento, é um lugar sobre escutar essa mãe, né? E não sobre falar aquilo que te interessa. Não é ali um momento de julgamentos. A consultoria é um momento de escuta. Então, a primeira coisa que eu posso falar sobre a consultoria e alimentação é isso, que é um momento de escuta, é um momento de não de chegar dizendo o que você sabe, ou chegar, né, como dono da razão naquele lugar, né, onde você for prestar essa consultoria, que você pode prestar consultoria também trabalhando em hospitais, também em maternidade, né, o momento ali do acolhimento daquela mãe, que você vai prestar toda a sua atenção, né, voltada ali para o momento do puerpério e para aquele estabelecimento de vínculo entre mãe e bebê. Então, é um momento de escutar, é um momento da gente saber ouvir em primeiro lugar, né? Chegar, perguntar se essa mãe apresenta alguma dificuldade, né? Principalmente quando a gente chega em maternidades e hospitais, que a gente já faz parte da rotina ali daquele lugar, é muito comum que solicitem a nossa avaliação, né? Solicitem que a gente vá até aquela mãe por uma dificuldade, mas não necessariamente na cabeça dela aquilo vai ser uma dificuldade. É diferente quando a consultoria ela acontece na casa da mulher, né? Em que a mulher solicita o teu atendimento e você vai até aquela mulher para prestar, então, todas as informações que ela precisa. Então, a gente precisa adequar a nossa fala de acordo com o ambiente em que a gente está. Não adianta, né, a gente chegar no hospital e querer falar mil e uma coisas para aquela mulher, ela não vai absorver, né, todas aquelas informações, mesmo que isso seja feito em ambiente domiciliar, né? A gente precisa também adequar a nossa fala às necessidades. Mas o que eu quero dizer também é que se você chega cheio de informação, aquilo pode constranger aquela mulher. Até de dizer que ela apresenta alguma dificuldade, ou até de falar sobre todas as dificuldades que ela tem, ou sobre até os conceitos que ela tem relacionados à amamentação, né? Sobre aquilo que ela pensa que realmente é. Então é super importante que a gente entenda que a consultoria é um momento de empoderar essas mães, né, de empoderar essas mulheres enquanto mulheres ali protagonistas do processo e que realmente as decisões sobre o seu filho, sobre ofertar mamadeira ou chupeta é dela, não é nossa, né? Sobre a mulher que tem decisões inclusive sobre o seu corpo, sobre o funcionamento dele no momento da amamentação, né? E que precisa realmente de toda a família apoiando ela, né? Sobre famílias, né? Sobre mulheres, esposos, né? Que possam realmente ser essa rede de apoio para fazer com que essa criança se desenvolva bem, num ambiente saudável, né? E que as responsabilidades dessa mulher sobre a criança não é só dela.
e que muitos dos pensamentos que ela constituiu até hoje sobre a amamentação é fruto de uma cultura, né? As mulheres, elas precisam ser empoderadas frente à amamentação, ao puerpério, elas precisam saber, né? O que elas vão enfrentar no momento do parto, né? Quais são as primeiras dificuldades, qual é a primeira dificuldade que ela pode enfrentar na amamentação, como é que ela pode prevenir essas dificuldades. Trabalhar com prevenção é a chave de tudo, né? A gente trabalha com qualidade de vida, né? Se a gente promove a amamentação ou se a gente promove saúde, trabalha com promoção, a gente evita que aconteçam as dificuldades. É dessa forma que acontece na amamentação. Se a gente empodera essa mulher, se a gente dá as ferramentas necessárias e todas as informações que ela precisa para ela estabelecer uma escolha, ela vai saber exatamente como agir frente a alguma dificuldade, né? Então, a consultoria é principalmente para isso, né? Para facilitar o processo dessa mulher frente a um processo novo para ela, que é a amamentação. É para facilitar esse caminho, né? É para promover vínculo entre essa mulher e essa criança. Vou falar mais sobre isso, tá? Mas esse empoderamento se dá no momento que essa mulher diz, né, que quem decide sobre a amamentação e sobre amamentar é ela mesma, certo? Então, além de ser um momento de empoderamento para a mãe, também promove qualidade de vida para a família, certo? Promove qualidade de sono, de relação interpessoal entre esses pais, entre toda a rede de apoio dessa família, porque se eles sabem lidar com as dificuldades de amamentação, com certeza a qualidade de vida dessa família melhora. Com toda certeza, né? Porque a chegada de um bebê muda a estrutura familiar de todo mundo, muda as rotinas, né? E se a gente fala sobre isso desde o início da nossa abordagem, se a gente fala que isso existe, que isso pode acontecer, de que forma essa família pode se organizar para tentar otimizar aí o desenvolvimento dessa criança e facilitar para eles, né? Porque a família precisa estar bem para cuidar, né? A gente só oferece aquilo que a gente tem. Se a gente não está bem, a gente não tem como promover o bem para o outro também. É exatamente assim que acontece no estabelecimento da amamentação, né? E com essas famílias no momento da consultoria. Então, é super importante que essa família saiba quais as decisões relacionadas à amamentação, o que vai ser permitido que se faça, o que vai ser permitido que se diga, né? Nesse momento que a mãe e o pai tomam essas decisões, né? O que eu vou querer no meu processo de amamentação, né? Eu vou deixar usar chupeta ou não? O que é que eu vou preferir, né? Eu vou preferir, sei lá, amamentar o meu filho aí até os 6 meses, ou antes eu preciso preparar ele para o meu retorno ao trabalho. Eu vou amamentar exclusivamente, né? E a gente precisa empoderar ela frente à amamentação exclusiva, né? O porquê da amamentação exclusiva. Não simplesmente chegar dizendo assim, você tem que amamentar exclusivamente até os 6 meses. Sim, por quê? Se fulano não amamentou, né? Se minha amiga não amamentou o filho dela aí saudável, maravilhoso, o menino não tem problema nenhum. Aí o filho de fulana, que foi lá e amamentou, 6 meses amamentando, não sei até quando, o menino tem várias coisas, né? E a gente precisa separar isso na cabeça da mulher, tentar dizer por que isso acontece, por que isso não acontece, individualizar. E é claro que o processo dela não vai ser igual ao processo de ninguém. É por isso que a gente precisa falar da individualidade de cada processo, né? Os processos, o que eu vivo não é a mesma coisa que você vive. Assim como o que uma mãe vive com o seu bebê não é o que uma outra mãe vive com o seu bebê. Apesar, né, da fisiologia da amamentação acontecer igual em todas as mulheres, né, ou parecido em todas as mulheres, né, o leite materno aí tem suas propriedades semelhantes entre uma mulher e outra, porém, o processo de amamentar vai muito além, extrapola, né, o fisiológico, extrapola o biológico, é para questões muito maiores, certo? Então, a amamentação bem estabelecida, ela vai promover uma qualidade de vida para a família, e esse é um dos objetivos da consultoria, sem dúvida, certo? Todo mundo sai ganhando, né? Se a gente organiza ali a rotina minimamente do bebê, e rotinas de sono, né? Rotinas de banho, o que é que isso pode interferir na amamentação, de que forma isso pode otimizar o processo de amamentação, isso tudo vai facilitar essa família lidar melhor com a rotina desse bebê, certo? E isso vai facilitar com que a amamentação aí ela seja um processo mais leve para todo mundo, não só para essa mãe, certo? Que já vive aí um boom de mudanças nesse momento em que uma criança chega e que precisa amamentar, tá?
E além disso, a consultoria também serve para desconstruir os mitos que existem sobre a amamentação, né? E eu já falei várias vezes aqui deles com vocês, né? E quantos são. Mas é incrível que a maioria dos mitos relacionados à amamentação dizem respeito ao corpo da mãe, né? Ou as coisas que vêm da mãe, né? Diz respeito à mulher e como isso é julgado, né? Então, assim, é o leite da mãe que é fraco, né? Porque a mulher não é forte o suficiente, ela precisa de uma outra fórmula para que essa criança se sustente. Então, são muitas questões, né, relacionadas à amamentação e ao desmame que culpabilizam a mulher e que ela realmente se sente culpada nesse processo. Então, a gente precisa ter muito cuidado nas abordagens para não soar, a nossa fala não soar como culpabilizadora dessas mulheres, né? Porque se a gente fala assim, mas está acontecendo isso porque você não fez dessa forma. A gente jamais pode fazer isso, né? Mas a gente tem que dar estratégias, né? Para que facilite e desconstruir esses mitos, fazer com que essa mulher entenda que essa cultura ou que todas essas construções que ao decorrer dos anos ela acreditava que era o que funcionava, na verdade não acontece dessa forma por isso, né? E dizer assim, não, isso não é dessa forma, né? Isso pode ser de outra forma. Então, a gente precisa desconstruir, né, todos os mitos aí, os principais, né, os mitos relacionados ao leite materno, os bicos artificiais, os mitos relacionados à própria consultoria em amamentação, porque tem muitas mulheres que contratam consultoras achando que vai mudar a vida delas, e na maioria das vezes muda sim. Mas assim, é importante ela entender que ela é a protagonista do processo, né? Que a consultora sozinha não faz nada se a mãe não tomar uma atitude frente a isso. A primeira atitude é contratando uma consultora em amamentação. Isso já é um passo bem grande, a gente precisa valorizar também isso, tá? E a gente precisa também, né, intervir precocemente. Então, a própria consultoria em amamentação é intervenção precoce. Principalmente se a gente fala na contratação da consultoria em amamentação no período do pré-natal, antes da mulher conceber, né, a criança. Por quê? Porque ela já vai começar a atuar aí frente à amamentação de maneira mais empoderada, né? De maneira que ela saiba aí pelo menos quais são as maiores possibilidades de dificuldades que ela pode encontrar e de que maneira ela pode manejar isso. Então, trabalhando com intervenção, a gente promove a hora dourada, a gente promove a golden hour, né? Que é a primeira hora de vida do bebê ali, a amamentação na primeira hora de vida, né? E que isso pode ser definidor do resto da amamentação, né? Ou pelo menos essa primeira fase de amamentação, que é onde ocorre o estabelecimento da amamentação. Se essa mulher entende que um parto vaginal ele pode promover muitos benefícios no que diz respeito à amamentação, ela começa a olhar todo o seu preparo para o parto e todo também o seu pós-parto de uma maneira diferente. Certo? A gente vai criando isso na cabeça da mulher e as decisões são delas, não são nossas. É claro que se a mulher decide, e tem muitas mulheres que não podem realmente ter um parto vaginal, a gente precisa minimamente empoderar essa mulher frente a esse processo. Tá certo, eu vou ter uma cesárea, mas eu posso fazer desse momento um momento mais humanizado. Eu posso promover contato pele a pele na primeira hora de vida. Eu posso promover a golden hour também nesses momentos, né? Também nessas situações. Então, acredita-se que só porque a mulher teve o parto cesárea que se separa a mãe e bebê e que precisa fazer o cuidado do bebê porque a mãe está muito fraca. Não é assim, né? Não é assim, não deve ser dessa forma, tá? Então, a gente precisa trabalhar com intervenção precoce, agir antes das dificuldades aparecerem. E uma coisa que eu falei, né, quem participou aí do webinário de ontem, uma coisa que eu falei ontem e que eu sempre falo, é que como é incrível que as pessoas elas só intervêm, né, no momento que a dificuldade aparece. Elas não trabalham com prevenção. Então, a dificuldade com a amamentação é a primeira dificuldade que a mulher vai ter no momento que a criança nasce. Mas, geralmente, é a última coisa que as mães pensam aí durante o processo de gravidez. Né? Eu vou me preocupar com a amamentação depois. Né? Eu vou estudar mais sobre a educação da criança, eu vou estudar sobre ter uma criança em casa. Essas coisas são super importantes.
Mas a amamentação, gente, vai ser a primeira coisa que vai ser a dificuldade. Então é super importante pensar sobre isso, principalmente, né, se acontece o caso de um nascimento prematuro. Como é que faz? Né? Como é que age nesses casos? É possível a amamentação nesses casos? Eu vou ter leite nesses casos, né? Eu vou produzir leite? São coisas que a mãe vai se perguntar, né? E se essa mãe, por exemplo, acontece de ter um parto prematuro, é uma mãe que pode se culpabilizar bastante, não só pelo processo, né, do desenvolvimento da criança, mas por todas as outras questões que vêm junto com isso, né? E aí espera-se que essa mulher tenha colostro para que se faça a colostroterapia. Tem muitas expectativas aí em cima da mãe, né? Que gestou e que porventura venha ter tido o filho prematuro. Existe muita expectativa. Já existe, né? No desenvolvimento típico. Imagina nas situações especiais. Então, quão importante é a consultoria nesse período, né? Quão importante é ter esse apoio, essa mulher ser apoiada nesse momento, entender os seus processos para poder agir diante deles, né? E aí, falando de intervenção precoce, eu também preciso falar de promoção do aleitamento. E a consultoria é promoção de aleitamento materno, né? É incentivar sem dizer necessariamente o que é que você pensa a respeito daquele processo. Não é tecer julgamentos, não é momento de tecer julgamentos, né? Mas dizer aquilo que é cientificamente comprovado. O que a gente sabe sobre os benefícios do aleitamento materno? Isso é promoção, isso é proteção ao aleitamento materno, isso é incentivo ao aleitamento materno, isso é apoio, certo? E não é mentir sobre as dificuldades também, não é ocultar que não vai ter dificuldades, não, pelo contrário, é você dizer assim, olha, é um processo difícil, eu tô aqui para te ajudar. E aí, falar para essa mulher sobre essas dificuldades, mas também dizer que é super possível, né, passar pelas dificuldades, né? Alguns casos é um pouco mais leve do que outros, tudo vai depender de diversos fatores, não só da mulher, né? Não só também da consultoria, vai depender de todo um conjunto da obra, né, da ópera. Mas é importante saber que é possível e a consultoria é um passo grande para que essas dificuldades sejam enfrentadas de uma outra maneira, né? De uma maneira mais fácil, de uma maneira mais leve. E claro que eu não estou aqui promovendo somente a consultoria em amamentação, mas promovendo esse raciocínio na gente, né? Eu falo aqui, para a maioria das pessoas, né, são profissionais que trabalham na área de saúde, né? Profissionais que trabalham com mães e que a gente precisa criar essa conscientização na nossa cabeça, né? Existe ainda um preconceito muito grande quanto à consultoria em amamentação por diversos motivos, tá? Que não vem ao caso nesse momento. Mas ainda existe uma resistência dos profissionais ainda em relação à consultoria, né? Primeiro porque não acredita na consultoria enquanto profissão. Segundo, porque não reconhece a importância do consultor no processo da amamentação. E isso vem decorrente do desconhecimento dos benefícios do aleitamento materno, porque, né, a maioria dos profissionais que pensam dessa forma agem em prol do desmame precoce. Sem saber, né? Não é por maldade, não é dizer assim, é porque esses profissionais fazem isso porque eles estão aí junto com a indústria que vende as mamadeiras e os bicos artificiais. Nada a ver. Não é isso, é desconhecimento, puro desconhecimento da área de saúde materno-infantil, puro desconhecimento das dificuldades que a amamentação traz e do quanto isso pode ser difícil para a mulher e para aquela família, e do quanto o desmame precoce vai contribuir negativamente no desenvolvimento daquela criança, né? Claro que a gente tem os casos de desmame precoce que não necessariamente é um fator decisório para algumas questões aí no desenvolvimento da criança, porém tem as suas parcelas, sim, com certeza, em toda criança, né? O que o leite materno poderia fornecer, nenhum outro leite vai fornecer, né? O que amamentar no seio poderia fornecer, nenhum outro tipo de sucção vai fornecer. A gente tenta otimizar os processos, né? Principalmente a gente que trabalha com fonoaudiologia, tenta orientar ali qual é o bico melhor, qual a fórmula, né? Dependendo da necessidade da criança, né? Eu que trabalho com disfagia neonatal, eu sei bastante, né, desses manejos de fórmula, então a gente pode orientar a mãe ali, essa fórmula aqui, porque ela tem uma consistência um pouquinho dessa forma, mas nada vai ser comparado ao aleitamento materno exclusivo sob livre demanda em seio materno. Eu não falo só sobre os processos, né, biológicos, endógenos dessa criança, de desenvolvimento, neuropsicomotor, não só isso, eu falo para além, né,
para o desenvolvimento realmente emocional, né? Para o estabelecimento de vínculo entre a mãe e o bebê, né? Quando nasce o bebê, nasce uma mãe. E aí essa dupla vai aprender junto a como lidar, né, com essa nova situação. É lógico que quando a mulher gesta, aí também vai gestando uma mãe, e quando nasce, né, nasce essa função agora de mãe, né, de cuidar, de amamentar, de estar responsável ali por uma criança, né, por outro ser humano, e que precisa de todos aí os cuidados para se desenvolver bem, minimamente bem diante do mundo. Então imagina a responsabilidade na cabeça dessa mulher. E muitas mulheres, né, acho que muitas não, vou corrigir minha palavra, nenhuma mulher nasce pronta para ser mãe. Nenhuma mulher nasce pronta para ser mãe, né? Ela se descobre no processo. A amamentação é dessa forma, né? Ninguém nasce pronto para amamentar. A gente descobre o que é amamentação no momento que a gente passa. E muita gente me pergunta, você fala tão assim sobre amamentação, você já é mãe? Eu não preciso ser mãe para entender o que acontece na vida das tantas mulheres que eu já atendi durante o meu percurso aí profissional. Não preciso, né? Basta empatia, basta a gente ser um ser humano que é empático, que entende, que consegue acolher a demanda do outro, né? Que consegue, inclusive, aprender com as experiências do outro. Porque se a gente não consegue aprender minimamente com as experiências dos nossos próximos, né? Das pessoas com quem a gente convive, como é que a gente evolui enquanto ser humano? Não tem como, né? Então, é o relato delas que eu trago e é o relato delas que eu reforço, né? É por elas e é sobre elas que eu falo, é por elas e sobre elas que eu trabalho, é por elas e sobre elas que eu defendo o aleitamento materno exclusivo, né? Eu sei o quanto as mães hoje têm as suas vidas mudadas depois que elas descobriram os benefícios da amamentação e o quanto isso mudou a maternidade delas, né? Então eu só posso agradecer por hoje ter conhecido esse campo de trabalho, por hoje poder atuar aí nessa defesa, que para mim é muito mais do que um trabalho, para mim é propósito de vida, é propósito que vai para além aí das questões profissionais. Mas, voltando para o assunto consultoria em aleitamento materno, né, consultoria em amamentação, é isso que eu queria falar, sobre criação de vínculo. São questões para além da clínica, né, e não é só o vínculo da terapeuta com a cliente, né, do profissional com o cliente. É vínculo da família com o bebê, é vínculo da mãe com o bebê, e não só isso, vínculo do pai com o bebê. O quanto a consultoria pode promover isso? Se a gente vai falar sobre cuidado no pós-parto, se a gente vai falar sobre o processo de envolver essa família no sono do bebê, desse bebê começar a enxergar essa mãe para além do seio materno, né? Construir outras formas de significação, ressignificar aí o processo de adormecer. Se a gente fala sobre desmame precoce, né? Quando a criança começa a ver a mãe com outro olhar, né? A não simplesmente se comunicar com essa mãe através do seio materno. Desmame precoce, não, desculpa, eu falei desmame precoce, não foi? Desmame gradual, eu queria dizer. Se a gente fala sobre desmame gradual, a gente fala sobre essa criança ressignificar toda essa vivência com a mãe, certo? E isso vai acontecer em um tempo determinado pela criança, pelo bebê, em cada fase da vida, né? Cada binômio aí sabe o que é melhor para eles. Então, é super importante que nós consigamos ver isso para além da clínica, né? Para além dos benefícios profissionais e científicos da coisa, porque vínculo também é científico, tá? Mas eu falo daquilo que é dado matemático, a gente não tá falando de matemática, né? A gente tá falando de pura linguagem mesmo, de puro desenvolvimento de linguagem neuropsicomotor também, né? Então, a consultoria é tudo, é neuro, é psico, é motor, é emocional, é afetivo, é social também, certo? E a consultoria, né? Como é que ela se estabelece na prática? O que é fazer uma consultoria em amamentação? Eu já até comecei falando sobre isso, né? Que a gente pode fazer em diversos ambientes, não só na casa da mulher, mas a gente pode fazer isso no hospital que a gente trabalha, no consultório que a gente atende. A gente pode fazer isso trabalhando na nossa profissão, né? Então, eu, enquanto fonoaudióloga, eu posso utilizar a consultoria em amamentação durante o meu atendimento. Se eu atendo bebês, por que não ser uma consultoria em amamentação e promover o aleitamento materno ali, né? Eu posso também ser um consultor em amamentação na casa da mãe, né? Em algum lugar específico que essa mulher me contratou para ir, um grupo de mulheres que eu participo. E a consultoria, ela é um processo que pode ou não, né, ser feita em um momento,
certo? Ela é feita de um ou mais momentos. Geralmente é um acompanhamento, tá? Porque é muito difícil a gente conseguir esgotar tudo ali em 1 ou 2 horas com essa mãe. É muito difícil, né? Existem muitas coisas, é uma conversa, né? Tudo começa com uma conversa, com uma entrevista inicial que vai se estender. Então, se a gente começa ali explicando essa mãe sobre os seus processos, né, naturais de lactação, como é que o seu seio vai funcionar, e se a gente diz tantas coisas para essa mãe, talvez a gente não consiga abarcar todos os assuntos em um momento só. Ou talvez a gente não consiga resolver aquela dificuldade apresentada por aquele binômio em um momento só. Então é importante a gente entender que a consultoria, ela não é simplesmente pegar minhas coisas, os meus materiais, chegar bater na porta da casa da mãe, né? Ali falei 2 minutinhos com ela, 2 horinhas com ela, né? Que não são 2 minutinhos, mas 1 hora, 1 hora e meia, né? Mostrei tudo, tal, tchau, bati a porta da rua e saí. Não é assim, né? Até a nossa terapia não é dessa forma. A gente recebe um paciente no nosso consultório, se a gente trabalha com reabilitação, né? Tô falando pra fono aqui. Se a gente trabalha com reabilitação, reabilitar não é um processo de um momento, né? Não é um momento pontual, específico, né? Aí não é uma consulta simplesmente, é um acompanhamento, né? A consultoria, ela se estende para além do momento aqui, talvez seja um teleatendimento, também é um formato de consultoria, a gente pode fazer isso, principalmente agora no momento de pandemia, né? Muitas mães, muitos profissionais têm receio ainda desse contato, por mais paramentado que se esteja. É um momento realmente da gente se proteger mães e bebês, então ela pode totalmente ser feita através do online, certo? Eu entendo que existem questões aí que são puramente fonoaudiológicas e de avaliação oromotora, que é muito complicado se fazer assim à distância, tá? Mas isso precisa ser muito acertado entre profissional, família, né? Sempre respeitando todos os cuidados de biossegurança, tá? Mas eu quero dizer que a consultoria pode não se esgotar em um momento só. A gente precisa saber disso, né? Que trabalhar com consultoria é ter espaço na agenda aí para alguns momentos para essa família. Se a gente não é sobre quantidade de paciente na nossa agenda, né? Não é sobre lotar uma agenda. É sobre ter espaço na agenda para acompanhar uma família. Então, se uma família chega para mim, eu tenho que ter minimamente espaço, né, para ter alguns contatos com ela durante a minha semana. Eu preciso me organizar nesse sentido, tá? E eu acho que um ponto chave é que essa consultoria, ela precisa ser didática, certo? A consultoria em amamentação é um momento de ensinar, de explicar, de empoderar, sim, essa mulher, mas de explicar didaticamente, eu preciso ter clareza, e não necessariamente eu sou didática tendo muitas coisas, né? Eu não preciso necessariamente ter um boneco, eu não preciso necessariamente ter as mamas, ter isso, ter aquilo. Eu preciso ser clara na minha informação, porque não adianta eu ter uma mama e ficar falando pra mãe, aqui eu tenho os ductos lactíferos, isso aqui é um mamilo complexo, um mamilo areolar, né? E aí a mãe vai estar... Eu fiz até um vídeo, né? Assim, de brincadeira, mas falando sério, que realmente às vezes a gente pode chegar pra mãe e falar tantas coisas e a mãe vai entender tudo errado, né? Ela vai entender árabe. Ela vai ali ouvir, tá certo. E o que foi que você entendeu? Blá, 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 blá. Entendeu nada. No final não entendeu nada. Então a gente precisa fazer com que ela entenda, ter clareza na informação. Comunicação assertiva é essencial, né? Saber falar, saber ouvir principalmente, mas na hora de passar a informação e na hora da intervenção ser claro, né? Sempre mostrar que essa mulher, ela tá acolhida ali, ela precisa se sentir em casa dentro da própria casa, né? Ela precisa se sentir acolhida, ela não pode de nenhuma maneira se sentir invadida por você, né? Você é um profissional que tá ali para agregar, você não é um profissional que vai chegar ali despejando o assunto em cima dela, de maneira alguma. Ela precisa entender que você tá com ela, né? De braço dado nessa jornada. Tá? E aí a gente começa a falar de maneira adequada, com linguagem adequada, né? Para cada mulher tem uma linguagem adequada. Se a gente está dando consultoria para uma médica, dependendo da área que ela trabalha, porque se ela não trabalhar com neonatal, talvez tenha termos que ela não saiba. Pode ter, pode acontecer. Mas é claro que se eu estou falando para uma médica, não é a mesma coisa de eu estar falando para uma mãe que, sei lá, tem uma outra organização, né, sociocultural, então, né, uma outra classe econômica. É preciso a gente adequar nossa linguagem. É isso, principalmente, a comunicação, que vai ser a chave também da nossa terapia, né? Quando eu explico sobre a anamnese, eu falo sobre isso. A anamnese é a chave de todo o resto.
Se a gente não sabe colher a história adequada, né? Colher ali o tanto de informação que a gente precisa, né? Para entender a dificuldade, para estabelecer o nosso raciocínio clínico, e se a gente não consegue criar o mínimo de vínculo com essa mulher, se ela não se sente, se ela não se sente confortável para compartilhar com você as questões dela e sobre o que ela já passou. Gente, para vocês terem uma ideia, né? Vou dar só um pedacinho aqui do tanto que isso é. Para vocês terem uma ideia, mulheres que já passaram por processos psicológicos, traumas na infância, abusos sexuais, elas podem ter, né? Vão ter, não é determinante. Elas podem ter um problema durante a amamentação, né? Elas podem ter uma perturbação nesse processo de amamentação, né? Elas podem sentir dor, sentir dificuldade, elas podem se sentir angustiadas, né? E isso traz o quê? Culpabilização sobre o processo, né? E aí retoma, talvez, traumas que ela já viveu. Então, é super importante que a gente tenha empatia, né? Que a gente tenha cuidado no momento da abordagem com essa mulher. E que a gente seja minimamente, né? Facilmente entendidas para essas mulheres, né? Eu preciso ter uma linguagem de fácil acesso, coisas que eu falo. Eu gosto realmente, eu sou uma pessoa que usa muito termo técnico. E principalmente porque eu falo para profissionais, eu preciso me policiar quanto aos termos técnicos. Então, uma pessoa que me policia muito sobre isso é meu marido, né? Eu converso muito sobre ele, sobre o meu trabalho com ele. E às vezes ele fala assim, amor, o que é engurgitamento mesmo? E aí eu preciso, olha, eu não posso falar engurgitamento para todas as pessoas. Todas as mulheres não sabem o que é engurgitamento, né? Meu esposo, que é engenheiro, não tem noção do que é engurgitamento, né? Ele não estudou saúde. E ele não é obrigado a saber sobre isso. Assim como a cliente que eu atendo não é obrigada a saber sobre isso. Mas a gente tem o dever de empoderar ela quanto a esses conhecimentos. Olha, você vai ter mastite. Se você tiver mastite, você pode amamentar na mastite, né? É um mito dizer que a mulher não pode amamentar na mastite. E explicar o que é mastite, né? Que é um engurgitamento não tratado e o que é engurgitamento. Então, a gente precisa usar a linguagem dela, né? Empedramento, né? As mamas ficam duras mesmo, certo? E aí, dessa forma, a gente consegue estabelecer uma consultoria de sucesso. A gente consegue fazer daquele momento ali um momento singular na vida da mulher, tá bom? Eram essas aí as características que eu queria passar para vocês, né? Venho assim de live surpresa, cheio de conteúdo na live surpresa. Mas eu espero que esse momento tenha sido, assim, muito enriquecedor, né? E eu gosto muito dessa divisão. Tadinho. Pois é essa forma que acontece, mas a gente precisa se policiar. Tá? Obrigada pela presença de vocês, viu? E a gente se vê numa próxima live. Quem sabe eu volto aqui de surpresa de novo. Mas as nossas lives de quarta, elas estão mantidas sempre no mesmo horário, tá? 8h38. Caso aconteça alguma coisa na minha semana que fuja disso, eu aviso pra vocês. No mais, quarta e sexta a gente tá sempre aqui, certo? Um beijo, ótimo final de semana pra vocês e a gente se vê na próxima live, viu? Tchau, tchau!